coisa de sempre, né? Que o mais forte sempre sobrevive. Até no apocalipse zumbi dos filmes que a gente vê por aí. Inclusive, você que tá aí me assistindo pode ser um. Eu posso ser um. Nós podemos ser híbridos e nem sabemos. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua cabeça flutuante favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu nem sei o que é que nós vamos falar sobre no vídeo de hoje. Se você estudar René Descartes e Newton, você vai perceber que eles usavam sonhos para escrever e produzir as suas próprias teorias. Então, será possível que os nossos cérebros estivessem conectados a algo mais inteligente, uma espécie de força, uma espécie de coisa, criatura, não sei, mais inteligente que produzisse esses sonhos enquanto a gente dormisse, para que isso se transformasse em coisas reais da vida real? Se sim, por que será que a grande maioria das pessoas ainda não descobriu esse potencial? Mas antes, uma pergunta: vocês acreditam que deve haver aqui, nesse planeta, alguma espécie de planejamento inteligente? Ou que tudo isso que a gente vive é simplesmente aleatório? Se você acredita que tem um planejamento inteligente, quem é essa inteligência superior? Por exemplo, se você olhar para a teoria da complexidade, quando redes se formam, elas crescem muito mais rápido do que simplesmente um indivíduo. O que significa que trabalhar em grupo é sempre bom? Nem sempre, depende do grupo. A teoria da complexidade é uma visão interdisciplinar que une várias ciências em uma só. Ou seja, comportamento inteligente, sistemas de complexidade, redes independentes, teoria do caos, comportamentos do sistema distanciado do equilíbrio termodinâmico e todas as suas faculdades de auto-organização, ou seja, como que isso se organiza de maneira 100% autônoma. Esse movimento científico ele tem tido uma série de consequências e vários fenômenos observados que geraram muitas questões filosóficas, mas principalmente geraram mais perguntas do que respostas. O termo complexidade, teoria da complexidade, ainda não é entendido nem pela literatura nem pela ciência. Mas, infelizmente, como tudo nesse planeta tirado de contexto, as pessoas acabam, por vezes, utilizando esse tema de maneira imprópria para explicar algumas coisas que não são necessariamente explicadas por esse fenômeno. Vocês querem um exemplo de tudo isso? Nós precisamos de água para viver, certo? Sem água, a gente não existia. Então, quem será que teria concebido tudo isso para que a água existisse, para que então nós existíssemos? Por exemplo, a floresta amazônica. Ela é uma floresta tropical chamada de rainforest. Rainforest é floresta que chove, ou seja, que chove muito. O sistema lá exige que chova muito. Então, chove muito naquela região. Então isso não é aleatório, isso foi colocado lá de uma certa forma por alguma inteligência para que chova no local certo do planeta, para que isso gere uma cadeia enorme de fenômenos que se sucedem para que outras coisas aconteçam. Então provavelmente deve haver um planejamento em tudo isso. É uma ótima questão a se pensar quando, por exemplo, você olha pro problema do planeta Marte, por exemplo. No planeta Marte, as chuvas pararam de acontecer há aproximadamente 4 milhões de anos atrás. E por consequência, a vida que havia lá antes também parou nessa mesma época. Charles Darwin disse que a única maneira de existir evolução é através de um processo de seleção natural. É aquela coisa de sempre, né? Que o mais forte sempre sobrevive. Até no apocalipse zumbi dos filmes que a gente vê por aí. Isso acontece exatamente da mesma forma, não apenas como a vida humana ou vida biológica evolui, mas acontece nas empresas também, por exemplo. É um sistema que se repete. Empresas competem uma com a outra e a mais forte sempre sobrevive e a mais fraca some, certo? Fale. Isso levou os cientistas a acreditarem que, baseado na teoria da complexidade, a vida humana nesse planeta não se deu única e exclusivamente por existir um indivíduo mais forte em cada população que foi evoluindo, mas sim através do agrupamento de vários indivíduos diferentes, ou seja, de vários locais diferentes, se ajudando e evoluindo mutuamente. Por anos e anos, os cientistas acreditavam que a origem da vida vinha dos oceanos.
Mas um pesquisador americano chamado Bruce Demer esteve pessoalmente na Nova Zelândia, onde existem aquelas enormes poças de águas escaldantes que chamam de geyser, e algumas inclusive chegam até a 100 graus Celsius. Esse cara concluiu que a vida se deu através de um processo de desassimilação das moléculas de DNA existentes na água com outras moléculas de RNA associadas. E daí então elas foram evoluindo e criando proteínas entre si, se assimilando, bem como na teoria da complexidade. E essa era a condição perfeita existente no planeta há milhares de milhões de anos atrás. Onde no início desse planeta existiam muitas ilhas com águas vulcânicas, ou seja, com a mesma temperatura dessa água que ele foi medir na Nova Zelândia, e essas ilhas estariam então ajudando através de um processo de assimilação de DNA com RNA da água a gerar proteínas. Carol, eu não sei o que é uma molécula de RNA. Bom, basicamente nós temos o DNA que forma ali todo o composto da nossa existência. São moléculas de DNA que definem a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, a cor do teu rosto, certo? Porém, a gente fica perdendo e ganhando células novas todos os dias. Toda vez que uma célula precisa ser reposta, não é o DNA que repõe a célula. Não, não, não. O DNA é só a matriz do código. O RNA é responsável por repor a célula. Como ele faz isso? Bom, é uma proteína, ele vem, ele copia o código de determinada parte da tua fita de DNA, que é composto dentro de cada célula do teu corpo, ele vai lá, ele pega um pedacinho daquela fita, ele faz uma cópia, ou seja, ele tira uma xerox, e ele transporta isso para o local onde essa nova célula precisa ser recriada. Como ele faz isso? Bom, existe primeiramente o RNA primeiro, que é esse que faz a cópia, e existe o RNA de transporte, que é o responsável por pegar a informação e levar até o local onde isso precisa ser recriado. A partir do momento que isso precisa ser recriado, ele começa a ali gerar as proteínas para que a nova célula seja reposta. É por isso que nós envelhecemos, porque nós somos a cópia da cópia da cópia. É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, uma folha de papel e tirar uma cópia dela. A segunda cópia não vai sair igual à primeira, porque vai sair um pouquinho menos nítida, justamente porque é uma cópia de uma cópia. Então, o seu DNA primeiro, ele é o original. O RNA vem e faz uma cópia, certo? Só que nessa cópia, nesse processo de cópia, ali perdendo a tinta da impressora. Então a gente vai perdendo as qualidades, as características do nosso DNA aos poucos por causa dessa cópia. Então somos a cópia da cópia da cópia da cópia até morrermos. Quando a gente morre, a gente não é mais aquele DNA novinho, bonitinho que a gente nasceu. Não, a gente é só uma impressora que foi tirando cópia da cópia. E por isso a gente envelhece, então os tecidos vão ficando diferenciados. E por isso também que a nossa aparência muda com o passar dos anos. O cabelo também, tem gente que nasce com o cabelo de uma cor, depois fica da outra, tem gente que nasce com o olho azul e depois vai ficando castanho, enfim, tudo isso é uma questão de cópias feitas pelas moléculas de RNA do nosso DNA original principal, que é formado por 23 pares de cromossomos. Cromossomos, amigos, estou aqui contando para vocês. Foi uma piadinha biológica. Então, baseado nessa descoberta da Nova Zelândia, propôs-se que, num passado muito remoto, deveria então haver vida em Marte e Vênus. A ideia de haver vida no planeta Vênus é mais remota ainda, ou seja, mais do passado ainda, porque os ciclos de aquecimento desse planeta são muito extremos. Mas no planeta Marte, essa possibilidade é muito grande. A probabilidade de ter existido vida em Marte é, tipo, quase que irrevogável. Principalmente pelo fato que eu contei antes, esses resfriamentos e aquecimentos dos planetas. Coisa que existiu na Terra no passado e existe até hoje. Por exemplo, nós estamos nos encaminhando para uma mini era glacial, porque todo o aquecimento vem antes de um resfriamento. A Lua de Júpiter, chamada Europa, também apresenta o mesmo padrão de aquecimento e esfriamento, porque ela é praticamente composta de água congelada, ou seja, se tem água congelada, tem DNA e tem RNA, ou seja, tem vida. Baseado no que eu expliquei antes para vocês, deve haver vida. Sim, pode ser que seja só uma vida bacteriana, mas é vida. E Titã, que é uma lua de Saturno, possui um oceano repleto de hidrocarbonetos.
mesmo sendo um local muito frio. E existem missões indo para a lua Titã de Saturno agora. A Dragonfly Mission, por exemplo, está indo para lá. Por que será que eles estão indo para lá exclusivamente? O nosso sistema solar ele possui todo um conglomerado, ou seja, toda uma espécie de ordem e caos organizada para que exista vida na Terra. Considerando que nesse universo existem bilhões e bilhões de planetas e que deve existir, evidentemente, outros universos paralelos que ainda não foram descobertos, a possibilidade de existir um sistema solar igualzinho o nosso, com vários planetas se organizando para que exista vida em apenas um planeta, é imensa. Então eu lhes digo, vida igual tem na Terra sim, com o ser humaninho caminhando, andando nos seus carrinhos, comprando seus supermercados, no mesmo percentual evolutivo, gente, na mesma camada evolutiva. Mas obviamente nós estamos aqui observando dentro desse vídeo a camada dimensional que nós vivemos. Mas se você considerar que nós estamos limitados à terceira dimensão e que devem existir outras camadas dimensionais com uma quarta dimensão que é muito próxima de nós, as possibilidades são mais ilimitadas ainda. Ou seja, você abre um leque infinito de possibilidades que se repetem over and over again. Nós humanos estamos sempre tentando provar através de cálculo e evidência matemática e física que vida fora do planeta existe. Mas e se cálculos não forem necessários? E se apenas com um olhar diferente, ou seja, uma nova maneira de pensar, nós pudéssemos ver agora coisas que nós não víamos antes? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu queria há muito tempo já falar sobre a teoria da complexidade para vocês, porque eu acho ela muito interessante. Obviamente o que eu falei aqui para vocês é muito superficial, mas tem um pouquinho aí de coisa pra vocês levarem aí como liçãozinha. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Goodbye!